Boa noite, pessoal, tudo jóia? Bom, estou aproveitando aqui rapidinho, tempo curto, só para aproveitar que surgiram algumas perguntas e agora há pouco a gente estava fazendo meditações, então veio uma energia bem legal ali para a gente trabalhar. Então estou aproveitando ainda essa vibração dessa energia para deixar mais ou menos aqui um recado e esclarecer um pouco sobre isso. Primeiro, como sempre, eu não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de ninguém, então aqui é só um bate-papo entre amigos. Sobre a questão da energia do Arcanjo Miguel, essa coisa toda, nos últimos dias chegaram bastante mensagens sobre aqueles comentários que foram feitos, né, em relação ao final de ano, aquelas mudanças energéticas todas, que eu podia comentar sobre isso, já comentei no vídeo anterior, então acho que sobre esse assunto não tem muito mais o que abordar. O mais importante, e aí já vou responder essa questão toda do pessoal sobre justiça, sobre a questão de energia, da espiritualidade, desse tipo de coisa. Ninguém precisa ter medo dessas coisas que estão ou não para acontecer. Porque a verdade de um não é a verdade do outro. Então, quando a gente vai trabalhar com essa energia, que o pessoal fala que é Arcanjo Miguel, guardião do Dharma, enfim, a gente pode dar N nomes. Então, quando a gente pensa nessa energia, nessa vibração, não é do ser humano, né? Não é uma vibração que a gente pensa enquanto Arcanjo Miguel, um loiro de olho azul com uma espada e um escudo na mão. Não é nessa a intenção. Isso é mais a forma como algumas religiões interpretam. Quando a gente pensa nessa vibração, nessa energia, a pessoa entende como Arcanjo Miguel, Sananda, Micael, Michael, Aster Cheran, isso eu posso dar, Gonosal, o que mais que eu posso dar os nomes aqui, sem prejudicar? Sakyamuni, Sherezin, e assim vai, gente. Não vou ficar explanando aqui isso, porque cada tradição dá um nome para as mesmas coisas, né? Quando a gente fala de consciência, não é da forma. Então não adianta as pessoas tentarem adorar a forma. Porque se a gente pensar na energia de dissolução de todas as coisas que estão em desarmonia, ou seja, que vai contra o equilíbrio das coisas, seria o mais próximo dessa energia. Quando a gente fala que a energia de Arcanjo Miguel ou a energia de Sananda, no sentido de um ser, a gente está falando de uma encarnação, ou de uma forma em que essa consciência que aí manifesta, além do tempo, do espaço, da forma, aquela coisa toda, né? Então, quando essa energia, ela acopla em uma forma. Então, seja aqui na Terra, como foi Jesus Nazaré, que atingiu a consciência crística, como foi Siddhartha Gautama, que atingiu a consciência de Buda. Não é que eles atingiram como um alvo lá na frente, que eles miraram e acertaram, não. É uma coisa que a gente repete sempre, que é aquela frasezinha do Sócrates, né? A gente não aprende nada, só recorda que esqueceu. O que eles fizeram? Abriram os espaços. Eles se despojaram dos infernos, né? Saíram da roda de sofrimento. Saíram, basicamente, do que a gente entende como dor e sofrimento. Então eles se iluminaram, porque tiveram a sanidade, eles conseguiram entender, passar por aqueles infernos, eles tiveram que lidar, não importa se foi em uma encarnação, em várias, e eles conseguiram chegar à conclusão de que eles mesmos, num estado de consciência diferente, como parte de uma unidade, percebiam os sofrimentos das outras coisas como partes deles. Então como é que você vai fazer mal com uma parte tua, né? É a mesma coisa no nosso corpo. Pensa no seu organismo, no seu corpo físico. É lógico que para quem não acredita nessas coisas é tudo balela, não sei o quê. Aqui eu só estou batendo um papo, tá? Para quem não curte o assunto, paciência, aqui eu só estou entrando dentro das perguntas. Então pensa no nosso corpo. Se a gente pensar nas bactérias, glóbulos brancos, vermelhos, que eu já comentei em vídeos anteriores também, né, do macro e microcosmos, mas a gente pensar por ali, a gente não está preocupado com a briga que está acontecendo agora dentro de uma parte do meu organismo, de um glóbulo branco atacando uma bactéria, alguma coisa ali, ou da célula T lá e sentando um cacete na outra. A gente está preocupado com toda a batalha dos nossos micros arcanjos miguéis e dos nossos capetinhos internos ali que estão querendo corromper o nosso corpo. O que a gente, enquanto a gente, vamos falar de forma alegórica. Se eu sou o Arcanjo Miguel, vamos colocar aqui que eu sou o Arcanjo Miguel desse corpo. Então, se eu sou o Arcanjo Miguel desse corpo, e eu percebo que esse corpo está entrando em desarmonia, que está começando a perecer, o que eu tenho que fazer? Estimular esse corpo para que produza mais energia boa, né? Para que esse corpo seja sustentado por mais tempo. Para que a minha consciência ainda continue habitando aqui, a minha alma continue habitando esse corpo. Então o que eu tenho que fazer? Se eu estiver doente, tenho que tomar um remédio, um chá, uma erva, alguma coisa. Se eu tiver que fortalecer o músculo, tenho que ir lá fazer as práticas, fazer as coisas. Se eu tiver que desenvolver mais conhecimento em relação ao mundo, para mim não sofrer, eu tenho que aprender, tenho que ter cultura, conhecimento.
Porque a gente vai lapidando a nossa forma de existência, e isso na materialidade, quanto forma. Mas conforme a gente vai praticando, vai se desenvolvendo, essa energia vai sendo não reestruturada. Por isso que eu falo que é mais próximo de abrir espaço, que é a forma como eu ensino isso, para as pessoas que praticam, né? Não sou melhor do que ninguém, é só a forma como eu traduzo, tá? Cada tradução traduz do jeito que quiser e cada um ensina do jeito que quiser. Eu ensino do meu e ponto. Então, para quem não gosta, paciência, simples assim. É melhor a gente ser do jeito que a gente é em todas as circunstâncias do que a gente ficar vestindo máscara e não conseguir transmitir o que a gente é. Senão não tem fundamento. É a mesma coisa que eu estou explicando. Pelo menos da minha forma, tá? Não sou falando a verdade. Então, se você está prestando atenção no seu corpo, você vai ter um certo asseio para que esse corpo não entre em sofrimento. Se ele entrar em sofrimento, ele morre, perece. A sua consciência desdobra, mas o corpo morreu. Ele volta para a Terra. Aí imagina esse universo como um grande corpo cósmico. Lógico, nem perto da gente querer comparar com um corpo humano, né? Como se fosse um ser de uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Não, né? Vamos lá. Vamos pensar no universo, todo o universo manifesto que existe, que não é mensurável ainda pela ciência comum. Se a gente pensar na física, compreende-se 4% em média do universo. Podem pesquisar aí, que é informação pública, tá? Não estou inventando isso da cabeça não, que eu não preciso inventar. E a parte espiritual ninguém precisa acreditar. Então, na dúvida, se diverte com a história. Ou história, dependendo do ponto de vista. Então, se a gente pensar no nosso corpo como microcosmos, os nossos arcanjinhos miguéis, e a gente, quanto divindade desse corpo, tem que ter sanidade suficiente para poder manter esse corpo em ordem, para cumprir o prazo normal das células, dos seus, vamos dizer assim, dos seus filhozinhos, dos seus kumarinhas, se você é o arcanjo Miguel, então os seus kumarinhas dentro do seu corpo, suas pequenas divindades, deidadezinhas, elas têm que ir ali dentro do seu corpo e usar os elementos que você tem disponível para manter esse corpo pelo tempo necessário para quê? Para que ele cumpra o ciclo natural dele. Que é nascer, viver e morrer naturalmente, não em sofrimento e em dor. A sofrimento e dor é quando a gente faz o quê? Quando a gente descuida. E aí o corpo vai gerar outras condições. O descuido é só porque a gente é descuidado? Tem N fatores. Ninguém é culpado diretamente quando não tem a cultura, a informação ou a sanidade suficiente para compreender. Por isso que os mestres antigos, as tradições, eles falam tanto de dissolver a ignorância, né? Porque a ignorância é o que nos move em direção ao sofrimento e não à liberação do sofrimento. Porque a ignorância faz assim, tá doendo. Não, mas a minha verdade está certa, então eu não posso tirar essa dor dele. Mesmo todo mundo rindo, brincando, você não, eu estou certo e está todo mundo errado. Está todo mundo rindo, brincando, ninguém está se machucando, se ofendendo, está todo mundo se ajudando, na compaixão, vai. Está todo mundo ali num senso de fraternidade, aí não. Eu sou a pessoa esquisita que não gosto de ninguém, vou brigar com Deus e o mundo porque a minha verdade é a última. Aí o seu corpo faz o quê? Sofre. Então a gente tem que se esperar pelo exemplo de quem sofre menos e não mais, né? Se a gente sofre mais, então algo está errado no nosso universo. Então se o meu corpo está sofrendo, eu estou fazendo alguma coisa, ou o ambiente está criando uma situação em que vai me tirar a saúde. Em que acontece com a gente, né? Que é a preservação do Ti, que eu expliquei já também anteriormente. O Ti é energia, prana, é energia vital. Está em tudo e todas as coisas. A essência das coisas, né? Então é o Ti, energia. Que é a tradução como a gente passa. Então esse Ti está nas coisas, assim como está em cada célula do nosso corpo. Então o que a gente tem que fazer aqui? Se a gente é o arcanjo Miguel encarnado dentro do corpo, estou falando de forma alegórica, pelo amor de Deus, ninguém vai tacar pedra depois não, tá? Vamos pensar no arcanjo Miguel aqui, do Piquititinho, que é a gente dentro desse corpo, ou como uma divindade, tá? Eu comecei falando do arcanjo Miguel para explicar essas coisas. Mas quando a gente está aqui como uma divindade, uma alma, um espírito, uma eletricidade, qualquer coisa que anime esse corpo de forma inteligente, ou pelo menos parcialmente inteligente, a gente é ainda meio teimoso demais para falar que é inteligente. Mas vamos dizer que a gente está dentro desse receptáculo aqui. Então a gente tem que dar sustentação para ele através da natureza externa para sustentar esse corpo, ou desenvolver faculdades em que você não depende da natureza externa das coisas para você sustentar esse corpo. Mas de qualquer forma, quem é o responsável? Você, enquanto espírito, que está dentro do corpo. E se a gente pensar nisso de uma forma macrocósmica, né? Então, se a gente pensar no universo, que é um grande corpo, mas não equivalente a um corpo humano, de novo, obviamente, o universo vai buscar o equilíbrio em si mesmo, porque ele tem um tempo natural para ele não expandir, né? Para ele se desdobrar e depois para ele voltar ao estado natural dele.
voltar para o estado de solução, que não tem como querer explicar essas coisas, né? A gente tem que buscar um entendimento que é parcial dentro do que nos cabe. Ou eu saber explicar, ou a pessoa conseguir entender isso um pouco além dentro daquilo que já pratica. Então tem uma parte que é um pouco mais hermética, um pouco mais fechada, porque depende de quem está praticando o quê. Porque certas coisas, principalmente quando fica gravado, fica falado na internet, tem coisas que são transmissões orais, dentro de qualquer tradição. Isso é imprescindível, não porque as pessoas não podem saber a informação. Elas podem saber a informação, tanto é que muita coisa é comentada e dita. Só que o caminho para se realizar isso, passar por alguns infernos, é a mesma coisa que você pegar uma criança que acabou de aprender a engatinhar, aí você enfia 2 asas nela assim, sai, Ivone, e joga ela no precipício. Vai morrer. Ela não vai conseguir mexer aquelas asinhas ainda, né? Lógico que a gente está falando de forma alegórica, mas é o que às vezes acontece muitas vezes que a gente vê as pessoas se machucarem no caminho espiritual em relação à materialidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vi pessoas que eu gosto se machucarem muito com isso. Comentei até com uma amiga hoje cedo sobre esse assunto, né? Já vi muita gente que eu gosto se machucar por esquizoterice e não espiritualidade. Espiritualidade não tem nada de divertidinho. É para ser sutil, amoroso, compassivo, essa coisa toda, sim. Mas isso tem que ser na ação, na nossa forma de realizar. Não pode ser na teoria. A teoria não realiza nada, a teoria é só teoria. Fica só na cabeça, né? Só forma o pensamento, tá ali. No venzinho. Então, quando a gente pensa no universo como um todo, existe uma inteligência, na nossa forma de entendimento, uma inteligência que sustenta isso em equilíbrio. Então, para a gente aqui está uma desordem agora, óbvio que está. Qualquer um que acompanha a notícia, estou com 42 anos, qualquer um que acompanha a notícia de 80 para cá, que é mais ou menos quando eu comecei a acompanhar desde criança, sempre tem coisa ruim, sempre tem coisa boa. Depende do nosso ponto de vista, né? E sim, a gente está chegando em um momento de transformação, como sempre teve em outras eras, como sempre foi. Quantos anos eu não falo isso, né? Todos os impérios, todos os seres ascensos ou não, que já encarnaram, já desencarnaram. Não tem o corpo de nenhum aqui para... Tudo tem o seu tempo, assim como o próprio universo tem o seu tempo. São as yugas, né? Eu vou ver se sobrar tempo esses dias agora, eu escrevo alguma coisinha explicando sobre as eras, tudo aí eu posto lá no grupo do Torta Cósmica lá no Telegram. É lá onde eu posto os textos, né? Porque na parte de vídeo aqui, nos canais de Instagram, essas coisas assim, ficar postando texto longo, primeiro que a maior parte tem preguiça de ler, né? Segundo, porque não é todo mundo que gosta disso. E terceiro, porque eu gasto tempo. Então, para ficar explicando verbalmente muita coisa todo o tempo, eu prefiro explicar já o contexto, que quem está ouvindo vai entender, quem pratica alguma coisa vai entender de um jeito já um pouco melhor. Quem está começando a entender agora também vai entender alguma coisa, então tem que trazer para uma linguagem aberta ao público. E aí quem vai praticando, quem vai estudando, a gente vai aumentando o sarrafo, né? Vamos vendo até onde a pessoa vai. A gente vai discutindo, vai conversando, e eu não sei tudo, então chega um momento que eu também tenho que aprender. Se a pessoa souber mais do que eu, provavelmente ela vai ter a paciência que eu tenho para ensinar, né? Que a gente tem que ter também. Não para ensinar porque a gente sabe mais, mas para trocar uma figurinha para que a pessoa não sofra pelo menos aquilo que a gente já sofreu. Que eu acredito que esse deve ser mais ou menos o comportamento aí de um Buda, de um Bodhisattva, de um Cristo. Ele vê o sofrimento, ele sente o sofrimento no corpo dele, porque ele já entendeu e já sentiu o corpo coletivo das coisas, ele unificou a consciência dele ao cosmos. Então ele percebe o sofrimento das coisas. Não é naturalmente são. Não existe sanidade em você causar sofrimento para você mesmo, né? De novo a gente cai no microcosmos, tá vendo? É o famoso ciclo, né? Então, se a gente cuida bem do nosso corpo aqui, é pouco provável que quando a gente desencarnar e se torna uma consciência dimensional, ultradimensional, ou um Buda, alguma coisa, a gente vai machucar o próprio universo. Porque é o que acontece no polo invertido, quando existe muita energia, mas a ignorância ainda impera. Então imagina, você tem um corpo, mas você quer destruir esse corpo por maldade. Quer dizer que você obscureceu em relação à unidade das coisas. Porque você, desencarnado, pode estar consciente depois em uma outra parte do seu corpo, em outro estado de matéria. Por isso que alguns tratados budistas antigos, que às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes fica um pouco perdido nas traduções, né? Aqui eu vou explicando do meu jeitão mesmo, quem não gosta, paciência, né? Porque às vezes tem alguns monges, algumas pessoas que eu conheço que vão, mas não é assim que está escrito. É. Vamos buscar além do que está escrito, vamos buscar a prática. A forma de a gente trazer o conhecimento para que seja executável. Para que as pessoas possam também desenvolver alguma coisa com isso, né? Ficar recitando só coisa
Não é muito minha praia, eu não gosto de decorar coisas. As coisas têm que fazer parte do que eu sou. Decorar, já trocentos mil livros. Decorado é decorado. Então você decorou. Tá, e aí, o que você fez com isso? Vou recitar o parágrafo e tal? Não. Então eu gosto de explicar do meu jeitão mesmo. Que é pra quem gosta assim. Até porque, né, pra quem tá com medo, pra quem perguntou sobre a questão de justiça, a gente tem que fazer a nossa justiça primeiro, que é com a parte que nos cabe. Esse corpite aqui. Mas você só tem esse corpo, independente de ser esquisito que nem o meu, tem uns dentes meio tortos, umas coisas meio esquisitas, e ainda com toda a descendência genética, mais todas as cargas que vêm junto, a gente tem que buscar o quê? Ter a sanidade e entender que está com coisa ruim. Tem alguma coisa estranha? Tem. Existe alguma possibilidade de ajudar isso de alguma forma? Então vamos atrás. Só que eu vou contra as leis do céu e da terra? Não. A gente tem que nadar não contra a correnteza, né? Se a gente não tem braço suficiente, vai ficar nadando até morrer afogado. A gente tem que aprender a surfar na onda, que é o famoso Tao Te Ching. Aprender a andar no fluxo do Tao, seguir a natureza das coisas. E a natureza da Terra, nessa geração que a gente está, se pega a pessoa e taca do mato, a maior parte das pessoas morre em pouco tempo, em poucos dias. Algumas aí, semanas, no máximo meses, se for muito bom para viver no meio da selva isolado. A maior parte morre. A gente não tem esse preparo, principalmente quem mora na cidade. Se a gente pega uma pessoa e taca no universo solta, com o nível de consciência humana que tem hoje, sem o desenvolvimento correto, faz as mesmas besteiras que a gente vê em relação à energia. Por que as pessoas usam energia para machucar as outras pessoas? Para atacar, para prejudicar, espiritualmente falando? Por que faz isso? Está machucando o corpo da própria divindade. Porque a pessoa que está sendo atacada, ela faz parte dessa mesma divindade que você. Né? É a mesma coisa, que eu estou com uma parte do meu corpo doendo e a outra parte doendo. Eu vou e falo, tá, qual que eu vou escolher? Não, trata as duas. Você não tem condição de tratar as duas partes? Ah, não, eu tenho que escolher uma. Então tá, trata a que está doendo mais primeiro. Né? Então a gente tem que ter o bom senso também de pensar um pouquinho nesse negócio. Então, as pessoas que estão atacando, ficam mandando coisa ruim uma contra a outra, estão esquecendo dessa parte do que tem em todas as traduções antigas que são realmente fundamentadas, que tem uma estrutura por trás, que sustenta espiritualmente e não só no oba-oba, que é o senso de unidade, é a questão da unificação das coisas, as polaridades, aquela coisa toda. Então todo o combate que a gente vê, a desarmonia, o sofrimento, ele tem o tempo dele para acabar, porque os ciclos, as yugas, os kalpas, né? Enfim, dependendo da tradição que você estuda, esses ciclos todos, eles têm um começo, meio e fim, assim como o nosso corpo. Se a gente consegue sustentar esse corpo, por melhor que seja, até ele morrer naturalmente, não importa em qual condição, o naturalmente é o corpo ir sozinho. Não importa se é numa situação, sei lá, foi atropelado, passou um caminhão em cima, caiu num avião, ou morreu naturalmente, estava dormindo e morri. Tá? Isso é uma causa que aconteceu. Houve um momento para isso acontecer. Então você tinha a sanidade de, antes disso acontecer, preservar a natureza do seu corpo. Com o básico, tá? Não é a gente deixar de experienciar a vida, né? Sentir prazer pela vida. A gente tem 5 sentidos. Ou mesmo quem não tem algum, a gente tem a forma, a senciência de experimentar. Experimentar, mas a gente é senciente. Então a gente tem condições de prever, sentir, desejar, interagir com as coisas de uma outra forma que muitas coisas não têm. Mas essas mesmas coisas que não têm fazem parte da gente também. E aí que moram as coisinhas, né? Os detalhes. Os nossos devazinhos do corpo, se não alimentados corretamente, o Qi, o Jin ancestral, aquela coisa toda, né? Jin, Qi, Chen, depende de cada um estuda. A energia dos orixás vai se esvaindo, ela vai se desgastando, vai acabando. Conforme ela vai acabando, o nosso corpo vai perecendo. Naturalmente. Agora, a forma como a gente usa essa energia é responsabilidade nossa. Assim como a forma da energia que usa a Terra inteira tem responsabilidade dela. Assim como a forma que usa esse universo inteiro da forma material tem responsabilidade dela. Pense em estados de consciência. Porque se a gente tentar atrelar isso à nossa verdade humana, de que um ser tem que ser humano, não estou falando de seres alienígenas, não, de extraterrestres, estou falando de seres que não são de forma. Então não tem como a gente quantificar ou qualificar isso de uma forma racional humana, não cabe. É a mesma coisa, quando a gente pega, tem uma cidade astral que eu acho bem bonito de trabalhar, que fica em cima de uma cidade bem conhecida aqui no Brasil, né?
E eles chamam de cidade sagrada do coração. Ela parece um coraçãozão no astral, né? Ela é bem, bem gigante. Ela conecta muitos pontos, tem tantas outras, cidade de Aurora, tem muitas cidades espirituais espalhadas no mundo inteiro. Física, extrafísica, intraterrena, intramarinha, tem 200 mil cidades. Assim como a gente tem nessa dimensão material humana, a gente tem muitas outras dimensões, depende da lente que você está usando para ler. É que a ciência hoje ainda não tem as lentes corretas para entender isso. Pelo menos não, né? Da forma como a gente entende aqui. Mas não vamos entrar no mérito, não. Pensar na energia. Então os mestres lá de trás descobriram que a gente, usando a gente enquanto consciência, enquanto um pequenininho arcanjo Miguel, vai, com uma arazinha dentro de um corpinho, qualquer divindadezinha que você queira chamar, tá? Se é um chivinha dentro do corpo, um brahmazinho, um budinha, um cristo, qualquer coisa que você queira, ou só você mesmo, já tá bom. Mas se não for sacana com você mesmo, não sacanear o seu corpo e conseguir não sacanear o corpo das pessoas e nem a cabeça delas, você não vai ferir você mesmo. Não que seja um problema ferir. De novo, a energia se recicla. Isso é natural. Só que existe um peso. O peso é a nossa consciência quando fica atrelada a isso. Por que fica? Porque é a mesma coisa que eu começar a arrancar eu mesmo, morder e arrancar pedaço meu. Só que energeticamente isso desfaz por dentro. Não tem sanidade, não tem bom senso. Então você está ferindo o próprio corpo. Aí o próprio universo vai buscar se quer arranjar. Agora, o que é maior? O universo inteiro ou a gente que é, sei lá. A gente em proporção ao Sol já não é nada, né? A Terra, se não me falha a memória, 110 mil vezes, 109 mil vezes menor do que o Sol. Do que o Sol. Só o Sol, né? A gente pensar só nessa galáxia aqui, quantas trilhões de estrelas tem. Se a gente pensar nesse... Bom, enfim, se a gente pegar só um bracinho dessa galáxia aqui, quantos trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de estrelas e planetas não tem? Então, a mesma coisa no nosso corpo. A gente tem que fazer o quê? Assumir responsabilidade, que a gente é uma entidade dentro de um corpo. Que todas as pessoas encarnadas também são entidades dentro de corpos. Não importa se é físico, extraterrestre, artificial, espiritual, é uma entidade dentro do corpo. É uma consciência lúcida, inteligente, que executa uma ação. Não importa qual estado esteja de evolução do nosso sentido aqui de linha de tempo e espaço, né? Como se o ciclo fosse de evolução só da matéria. A matéria tem um tempo dela, que é a energia manifesta. Ela vai se transmutando ali naturalmente pela própria necessidade de experiência, né? Vamos dizer assim, Deus experiencia a si mesmo em todas as formas, só que não da forma como a gente entende aqui como bom ou ruim. Então a gente tem que buscar o quê? Essa mesma coisa que os mestres ensinavam e que a gente tenta praticar aí dentro de algumas tradições, que é buscar o senso de unidade. Então a energia de Arcanjo Miguel, quando a gente traz ela aqui, seja como energia de guarda ou em qualquer outra forma, é porque em todo o universo manifesto, conhecido ou não, faz parte desse próprio corpo, mas não um corpo de forma. Então não tem como a gente falar que é um ser, não tem. E que existem seres que são irmãos, não, isso está além da nossa forma de compreensão. Então qualquer divindade ou ser que parta do manifesto já se tornou manifesto. Então ela já tem, mesmo que seja uma forma coletiva de consciência, ainda assim é um ser manifesto. O que está além disso não adianta a gente tentar explicar. O Laudicélia dizia isso, né? O tal pode ser dito no verdadeiro tal. Então tudo que está além do tempo, espaço, além da forma, não tem como a gente explicar. Então o que a gente busca na energia de justiça, nem execução, que a gente fala, né? Na ação propriamente dita, sempre vai buscar o equilíbrio do universo, de todas as coisas e todos os seres. Por isso que o Buda falava, né? Em benefício de todos os seres. Tem no finalzinho, sencientes, mas não só dos seres sencientes. Depende da forma como a gente entende senciência hoje. O que é isso, né? Aí vai da forma como cada um compreende e, lógico, o que está no dicionário também vai. Então depende aí da percepção. Mas se a gente consegue não causar sofrimento para outro universo pequititinho, então, por exemplo, eu estava conversando agora há pouco com a Grace lá durante as meditações. Então usei ela de exemplo. Falei, imagina ela tá lá, ela começa a ficar puta com o mundo, quer brigar com todo mundo, começa a enfiar 2 kg de sorvete para dentro, regado na vodka, não sei o que, vai destrambelhando tudo por dentro. O que ela está fazendo? Ela enquanto energia, enquanto consciência senciente. Ela pode fazer isso no momento para descontração, para brincar, para aproveitar a matéria, sim. A partir do momento que se apegou a isso como válvula de escape, a gente perde a lucidez. Então não existe uma sanidade nisso. Em maior ou menor escala. Mas sim, a gente vai se apegando. Então esse apego, essa necessidade de ter coisas, é o que corrompe o próprio universo. Por isso que a gente tem guerras,
Não importa se guerras humanas, ou guerras interestelares, ou espirituais, essas guerras são por ignorância sempre. Porque qualquer guerra está dentro do mesmo corpo. A diferença é que a nossa percepção é limitada em relação a isso. E falar sobre essas coisas, hoje era aquela famosa risadinha sarcástica, né? Olha lá, mais um louco falando um monte de besteira, um monte de merda. Então não vale a pena essas coisas, ficar explanando, falando tanto assim, porque gera umas caras meio esquisitas depois. E na verdade, cara feio pra mim é fome, né? Então tá com fome, quer trocar ideia? É isso que eu tô fazendo aqui. A gente vai passando um pouco do que a gente aprendeu a colher. Aprendeu a plantar e colher, né? Porque senão também não dá pra colher nada depois. E na verdade não é a intenção de colher, é soltar a colheita. Então você ensina a plantar, e depois você espera ali que a coisa acontece naturalmente. Porque a própria natureza tem um ciclo dela, ela faz a mutação. E a gente pode observar isso, mesmo lidando com as coisas. Essa observação não leva ao sofrimento. Quando as pessoas começarem, em gerações futuras talvez, espero eu, né, que a maior parte das pessoas que estejam ouvindo, que troquem ideias sobre esse assunto, já tenham entendido isso, mas não da forma esquizotérica. Que vai ser alguma dimensão diferente, de um plano diferente, com seres diferentes, com não sei o que é diferente. Se a gente não é diferente, não tem como se conectar a uma coisa que é contra o que a gente é. Que a nossa consciência ela vai abarcar, ela vai acoplar na matéria, seja orgânica, né, da forma como a gente entende aqui no corpo humano, seja em outro planeta, dimensão, qualquer lugar. Ela vai acoplar ali de acordo com o estado de consciência da identificação. Imagina, você vai para um mundo paradisíaco, em que tudo é prazer. Aí você acopla numa forma em que tudo que você vê, sente, escuta, toca, como se fosse o equivalente humano, em que tudo aquilo ali te gera um prazer e um êxtase. Se você não se apega, você consegue manter e sentir isso, mas a partir do momento que você se apegou, você perde. Como é que você faz? Né? Eu acho bem divertido quando as pessoas querem trocar ideia filosófica sobre isso, mas não senta, não consegue sentar debaixo de uma árvore, olhar para uma estrela à noite, ver uma fogueira e sentir prazer. Então você não está conectado a nada, nem interno nem externo, porque é do interno que surge isso. O nosso sistema nervoso, que está conectado na coluna inteira, que pega nos cérebros todos aqui, né? Centros neurais, cérebro, coração e intestino, 3 centros com neurônios. Quando a gente pega e vai juntando, a gente sente isso no nosso corpo, porque quando a gente está praticando, de repente vem aquela energia, a gente puxa ela de uma vez, ela gira no nosso corpo e arrebenta com tudo. No bom sentido da palavra, né? Puta de um orgasmo. Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo do sexo. No corpo físico é sistema nervoso. Mas o que causa isso na nossa consciência? Que é o estado de êxtase. Então quando você está em estado de êxtase, é por isso que eu falo, eu nunca conheci, brincando, tá? Só fazendo um parênteses aqui. O pessoal critica muitas traduções, religiões, usos. Eu estava comentando agora há pouco, né? Aproveitando aqui que eu tenho que sair. O pessoal uma vez questionou, eu não lembro onde foi isso, o que era, que em algumas traduções hinduístas, e agora inclusive está sendo discutida essa lei lá na Índia novamente, que é um trem que só por Deus, né? Que eles usam uma batida que é feita com a planta da maconha. Eu estou falando maconha aqui no vídeo, se quiser detectar o vídeo não tem problema, não estou instigando, incentivando, nem disseminando nada. Estou explicando contexto histórico dentro de religiões e tradições. E textos sobre isso tem um monte meu aí postado já, então quem quiser, inclusive vídeo. Não tem problema nenhum discutir essas coisas, pelo contrário. Tudo que dá na natureza, sabendo utilizar, cura, mata. Depende, de novo, da consciência da pessoa e de você, como divindade, como vai utilizar algo que faz parte do seu corpo externo no seu corpo interno. Tem que ter uma unidade, tem que ter uma conexão, né? A sua consciência tem que ser afim. Enfim, voltando. Perguntaram se Shiva usava ou tinha alguma forma de uso da cannabis, da maconha. E em traduções hinduístas, vocês podem pesquisar na internet, eles usam uma bebida que, se não me falha a memória, é baki, alguma coisa assim. É uma bebida composta e vai a cannabis dentro. Que é ritualístico. Assim como a gente tem a ayahuasca, assim como tem Santo Daime, Jurema, enfim, tem N. Cacau, ritual de cacau é lindo, não sei se alguém já fez, já viu. É muito bonito o ritual com cacau, que é feito com cacau mesmo. Então cada tradição tem uma forma de entender e de trabalhar com isso. E lá perguntaram se o Shiva usava. Por quê? Naquela época não tinha proibição das coisas, né? Então planta, era sagrada, desde que as pessoas pudessem usar corretamente. E perguntaram se o Shiva usava. E aí o pessoal lá respondeu na época, né? E foi falado que sim e não, depende. Se ele quisesse, sim. Se ele não quisesse, não.
Por que disso? Aí você vai lendo os tratados, as coisas todas, e tem a mesma coisa dentro do budismo de uma outra forma, com semente de cânhamo, inclusive tem. Enfim, cada tradição vai passando isso de uma forma. Mas perguntaram, aí ele falava, sim e não, depende. Por quê? Ele não estava mais apegado à necessidade das coisas. Isso vale pra gente em qualquer coisa. Açúcar, bebida alcoólica, refrigerante, comida, pensamento, emoção. Tudo que gera apego na matéria, a gente, enquanto divindade do corpo, se a gente quer se conectar a uma coisa que é um pouquinho além do corpo, né? Seria um corpo de não forma, ou um corpo pelo menos de uma forma um pouco mais sutil, a gente tem que compreender que a gente num corpo de forma mais sutil, a gente, vamos dizer assim, pessoas, entendo eu que a pessoa entenda que ela não é um indivíduo, né? Então, a consciência expandida, conectada a essa coisa toda, vai compreender que o que está dentro dela ali, que está em sofrimento, é o mesmo problema que a gente tem aqui quando vai parar no hospital com dor no corpo. Machuca, mas não na questão que a gente tem aqui da percepção orgânica, né, do sistema nervoso. Então é uma outra forma, a energia ela fica desequilibrada. Então, quando a gente busca essa energia do Arcanjo Miguel, essa coisa toda, é esse tipo de energia, esse tipo de vibração. É a vibração que vai equilibrar todas as coisas. Então sim, faço questão. Adoro quando a pessoa vai me perguntar isso, né? Eu já comentei em vídeos passados, eu gosto de falar sobre o assunto, porque é interessante. As pessoas, mas pode evocar Arcanjo Miguel, fazer as coisas de Arcanjo Miguel? Pode, em qualquer cultura ou tradição. Seja ele como Arcanjo Miguel, que é mais difundido, né? Loiro, com a espada na mão e escudo, porque não é bem assim, né? É uma energia, não é um ser. Mas nas várias encarnações de todos os seres, alguns seres vêm e trazem essa energia para cá de uma forma mais lúcida, né? Mais consciente, para falar, vocês estão ferrando com o meu corpo. Para com essa porra aí, né? Vamos desintoxicar um pouco. É mais ou menos isso que vem. Lógico, né? Assim, tô brincando, senão eu vou dar uma porrada aqui. Mas seria mais ou menos nesse contexto. A energia vem no universo, ela fala, vamos reequilibrar, porque já passou essa fase da criancice, né? Mas não dá também para pegar uma pessoa que ainda está de novo engatinhando, querer enfiar uma asinha, voa, luft, se espedaça. Por isso que tem processos que tem que ser feitos. Igual em qualquer coisa da vida, né? A gente não pega e sai andando e voando. Se for assim, que bom, pelo menos você já nasce expandido e iluminado. Se for o caso, vai ajudar as pessoas a tirar do sofrimento, porque essas conclusões já vão ser bem claras. Então, quando a gente gera sofrimento para a gente e para os outros, faz parte da mesma essência, a mesma coisa. Então, sim, é bem legal fazer oração para Arcanjo Miguel, para Exu de lei que a gente fala, né? Para Mahakala, para Vajrakeaya, para quem mais? Posso dar um monte de nome aqui, né? Para Shiva, né? Shiva do hinduísmo, para Ganesha. Tem tantas divindades da linha de guarda que tem essa função de dissolução, de acabar com o sofrimento. Só que quando a gente pede justiça, né, essa intenção de dissolução, que é amorosa, compassiva, benevolente, é fodástica. Só que se a gente está com o rabo preso e a gente está querendo arrastar o inferno junto com a gente, não dá match, não bate, não encaixa. Por quê? As geometrias não estão corretas. Então a tua consciência, que está aqui no corpício, tem que ser iluminada. Esse é um estado de iluminação, de sanidade. A sanidade faz com que a gente compreenda o quê? Respeita a natureza externa e interna. Aí a gente vai ficando um pouco mais lúcido. E falar é fácil, né? Que a gente faz cagada a vida inteira, eu também faço as minhas, e as pessoas tentam o quê? Pôr alguém no pedestal. Aí é onde começa o quê? Perder o senso de sanidade, porque você deixou de ser quem você é para se tornar o que as pessoas estão querendo. E aí começa a dar essa merda toda. Junta um monte de gente que é afim da mesma esquizoterice, cria uma outra esquizoterice, com um nome mais diferente ainda, e fica nessa venda constante de um estado de embriaguez, né? Isso aqui é uma embriaguez energética espiritual. Aí começam todos esses ataques e rinchas, toda essa briga em aca, desse trem todo aí, que a gente vai vendo dia a dia, em que não ajuda ninguém. Por isso que eu falo, se eles tomam aquele negócio ainda do Shiva, se tomam ayahuasca, se fumam maconha, se gostam de tomar vinho, não me interessa. Só não pode ser uma pessoa filha da mãe, que sacaneie ela ou sacaneie os outros, ou tente fugir da responsabilidade que tem para consigo e para com os outros. É simples a coisa, não é tão complexa. Por isso que eu falo, sonho de consumo é o quê? Sei lá, um lugar mais afastado, quieto, com pessoas ali, mas num estado, a gente fala, fogão de lenha, né? Você vai ali, tá tudo tranquilo, bate um papo, troca uma ideia, vai praticar, mas não perde aquilo que foi perdido ao longo das gerações, que é buscar uma inteligência maior
Que a gente não se acomode em qualquer estado de sofrimento perante a matéria. Porque isso vem do nosso apego ao comodismo. Ou é do apego que tá bom assim, deixa quieto, e a gente não busca mais lucidez, que é o que vinha lá de trás, né? Que eu comentei agora há pouco, com a galera lá. Lá atrás não tinha tanta coisa para se comer e beber. Hoje em dia tem bastante para muita gente, mas falta para muita gente ainda. Toda a sobra de um é falta do outro. Então a gente vai buscando esse senso de equilíbrio. Então sim, vamos evocar Arcanjo Miguel, Sananda, qualquer coisa que vocês quiserem, o nome que vocês quiserem, mas com lucidez. Lucidez. Porque não adianta falar para mim que desce no umbral, que vai para os infernos, que resgata a gente, que atua não sei o que lá. E a hora que você vai ver as coisas que a pessoa faz no dia a dia dela, está muito aquém de todo esse trabalho magnânimo que faz no espírito. Não faz muito sentido isso. Na minha opinião, não faz. Se você não tem condições de ajudar na matéria de forma alguma, nem que seja com um abraço, com um carinho na cabeça de uma pessoa, é uma coisa. Então você também está em sofrimento, né? Se você não consegue nem fazer isso, está em sofrimento também, a gente está, constantemente, né? Por isso que a gente casa, para pelo menos ter uma pessoa ali para poder fazer um carinho de vez em quando na cabeça. Tô brincando, mentira. A gente tem que aprender a ser sozinho. Sozinho, com qualquer pessoa do lado, com qualquer entidade, com demônio, com capeta, com anjo, sozinho. Internamente realizado. Externamente, com todo mundo. Porque não tem essa parte do externo em questões orientais antigas. Em questões do que a gente pratica e põe em ação. Todo mestre que encarnou pode ser de um mestre iluminado que se tornou um gari, ou um pedinte na rua, ou um guru que sentou no pedestal. Se a ação não aconteceu, só ficou na teoria, não tem execução de lei. Então quem sustenta a lei na Terra, quem tem a outorga de tradição, todo processo iniciático hermético fechado, que não é esquizotérico ou que não queira mal das pessoas, ajuda a tirar as pessoas do sofrimento, não coloca mais, não coloca segregação. E essas pessoas que são assim, os famosos comarinhas e qualquer nome que vocês queiram dar, tá? Procurem isso, inclusive, de onde vem o nome, das tradições antigas, aquela coisa toda, eu já expliquei em vídeos anteriores também. Mas quando a gente traz isso para a execução do Arcanjo Miguel, do Exu de Lei, do Vajraquilai, do Mahakala, quando a gente traz para a execução, a gente está chamando a divindade para executar, a gente faz parte da execução. A gente faz parte da matéria e faz parte desses seres. Né? Então a gente está evocando a gente mesmo para executar a lei através de nós. O corpo aguenta? Tem espaço? A gente já passou por todos os inferninhos? Eu lembro até hoje, eu nunca mais esqueço. Estou com 42, eu devo ter feito isso na casa dos 20, entre 20 e 30. Não, foi antes de eu casar, então foi antes dos 26. É por aí. Eu não lembro mais as datas certas das coisas, tá? Já, isso daí pra mim já foi. Então, naquela época eu falei, pode bater! Nunca façam isso, nunca desafiem a dissolução das coisas, porque ela vai vir. E a hora que ela vem, se prepara. Porque daí ou você muda, ou as coisas te mudam. Porque você está pedindo. Ah, mas não pode dar um tempinho. Não, não é bem assim que funciona. A partir do momento que você esticou o elástico, soltou, você não tem mais controle do elástico. Ponto final. E isso não é para o nosso mal, isso é para o nosso bem. Então, para todo mundo que está com medo das coisas, foca na oração, foca em prece, foca em mantra, em prática interna, de qualquer tradução que vocês gostam. Foca até em não fazer nada, mas não enche o saco de ninguém, não tenta prejudicar as pessoas. No trabalho, na família, no que é perto. A gente começa pelo nosso corpo. Mínimo de asseio possível. Aproveita a vida, mas desenvenena mais do que se envenena, porque senão a conta não fecha. Então a gente tem que se limpar mais do que se intoxicar. Isso é básico. Tem que fazer. E aproveita, vai tomar teu vinho, fumar teu baseado, fazer o que quiser da vida. Não tem a ver com o que se faz, tem a ver com a consciência e a lucidez que se tem naquilo. Então é que nem o Shiva, né? A historinha lá do Shiva. Ele tinha apego a qualquer coisa? Não, você podia dar um alguidar de flores com maçãs perfumadas pelo néctar dos deuses. Comeu? Tem. Não tem, não comeu. Tá, então tá ali, tá. Tá frio? Põe casaco. Tá calor? Tira casaco. Tá com vontade de fazer xixi? Faz xixi. Coisa muito budista, né? Mas funciona. Simplicidade das coisas. E a nossa consciência em cima disso, focar na respiração, de começar a ver que a vida tá caótica, vai piorar, é bem provável. Mas com a nossa lucidez, na hora que a gente tem que falar de espiritualidade, vai ter que estar ali na execução. Ué, a gente não quer a energia do Cristo, do Buda, não sei o quê. Ah não, mas já que é isso, né, então não quero. Vai continuar afastado do que esses mestres ensinam como fonte.
como paz. Então o que a gente busca? Festinha espiritual? Festinha com a Kuan dançando no pedestal? Ou com o Arcanjo Miguel vestido de Thor? Isso é apego à forma. Então a gente busca um estado de solução, um estado de pacificação. E que nesse estado de pacificação a gente possa estar na forma, experimentá-la, sem a questão do apego e identificação. E se a gente não tem apego e identificação, para que a gente vai criar barreira, conflito, guerra, mandar energia ruim contra as pessoas se a gente está machucando a gente, só que de uma forma ainda inconsciente? Quando a consciência abrir, o que acontece com isso? Então é isso que a gente tem que parar para pensar, refletir e principalmente sair do estado de não, o estado de tadinho de mim, a água parada apodrece da mosquito, né? E a gente não quer ser uma poça de mosquito, certo? Abraço, boa noite.